Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje eu recebo aqui no estúdio Thiago Goulart, fundador e CEO da Makers, uma comunidade que tem transformado a maneira que líderes de marketing se relacionam, trocam ideias e evoluem juntos. Quer saber mais? Vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Cara, obrigado pela sua presença. Vou abrir para você se apresentar, mas só queria dar um spoiler, um disclaimer aqui. Podcast, para mim, é um ato super egoísta, porque eu convido gente que eu gosto, que eu admiro, para bater um papo e depois a gente publica isso, porque certamente outras pessoas também vão usufruir desse papo. Então, queria abrir aqui para você se apresentar. Fala um pouco, Thiago, pessoa física, pessoa jurídica, quem é o Thiago no rolê? Ah, que legal, cara. E só um ponto adicional aí. A ideia do seu podcast, num ato quase que egoísta, é uma semente do nascimento da Makers, assim, também, Aham. porque eu também queria juntar pessoas que eu gostava, pessoas que eu admirava num ambiente, só não publicava no Certo? podcast, Ainda mas não. as inspirações eram meio similares, assim. Mas prazer estar aqui, Davi. Enfim, eu adoro compartilhar um pouco dessa história e vai ser muito bacana. Eu sou o Thiago. Sou fundador da Makers, minha carreira sempre foi pautada na área de marketing, trabalhei em grandes agências, veículo, anunciante, e sempre percebi uma inquietude das lideranças e de conseguir trocar de fato experiências, conseguir trocar de fato ideias com quem falasse o mesmo idioma delas, assim, nos mais diferentes departamentos. E acho que isso também foi um pouco do nascimento da semente da Makers, assim, quando eu resolvo empreender. Eu falei, putz, acho que tem um bom território para a gente conectar pessoas que querem se ajudar, que Uhum. querem crescer juntas. Mas, enfim, dando esse spoiler, eu tenho 35 anos, sou pai da Maria Clara de 4, que é a maior tarefa da minha vida é ser pai, e é o que tem me ensinado todos os dias vários aspectos que eu carrego para minha carreira empreendedora, corporativa. Empatia é um deles. Justo. E Paciência. paciência, exatamente. Poucas noites de sono Aham. e conseguir lidar em cenários assim. Mas tenho me amarrado, assim, cara. Acho que eu tenho uma vida muito privilegiada e adoro estar com pessoas, adoro, acho que muito também da construção da Makers, que é um negócio de pessoas, diz muito sobre mim também. Então, eu gosto de estar em movimento com Muito pessoas. legal. Imagino que grande parte da nossa audiência já conheça a Makers, ao menos de nome. Para quem não conhece, explica um pouco do que é. Cara, a Makers é uma comunidade que nasceu com espírito de comunidade para juntar as principais lideranças de marketing no Brasil. Aham. Uma liderança muito pressionada, uma liderança que está passando por uma transformação gigantesca na cadeira, uma transformação quase que disrupção na cadeira. Aham. Eu sempre correlaciono o momento que um CMO passa com o momento que um CIO, para deixar um pouco mais tangível para as pessoas. Putz, você lembra quando o CIO, lá em 2010, 2011, saiu de uma área funcional para ser uma área de negócio? A tecnologia começou a ganhar protagonismo nas empresas Uhum. e o CIO teve que reaprender a ser CIO. Eu falei, pô, eu lembro, porque isso foi um marco muito importante no mercado corporativo à época, global. Falo, cara, o CMO ele tá passando por algo similar, mas eu digo que a timeline é maior, ainda não passou por essa disrupção e tá longe de terminar e ela é mais sofisticada. Porque um CMO, ele chegou na cadeira com três skills muito fortes, três habilidades muito potentes. Ele sabia muito de publicidade, de mídia, ele sabia muito de branding, ele sabia muito de comunicação. Aí ele sentou na cadeira. Aí quando ele senta na cadeira, ele fala, pô, junto na minha vez, aí entra tecnologia, Uhum. inovação, criatividade, finance, vendas, uma série de disciplinas. E É. esse cara precisa, o advento de tecnologia, de novos canais, novas gerações, novos hábitos de consumo. Então esse cara tá tendo que reaprender a ser CMO na cadeira. E isso gera uma série de inquietudes e uma série de ansiedades. A gente até costuma dizer que a única pessoa que fala o idioma do CMO está sentada em outra empresa na mesma cadeira dele. Pode crer. Então, a Makers, respondendo a pergunta, o que é a Makers? É um ambiente onde as pessoas levantam a mão e falam, preciso de ajuda.
não tem essa resposta. Porque em todos os outros ambientes que esse CMO tá, ele tá para dar resposta, não para ter dúvidas. É uma posição meio ingrata. Verdade. Então a Makers é um ambiente de segurança, é uma comunidade feita por e para CMOs, para que eles possam crescer, se ajudar, trocar e como comunidade resolver dores das suas empresas, mas também do mercado que eles estão. Muito legal. E a gente estava falando aqui um pouco antes do começo que teve um momento. Bom, a Makers não nasceu esse ano, não nasceu ano passado. Ela já existia enquanto você estava na sua carreira executiva. E daí, um momento, rolou essa transição. Conta um pouco, assim, como foi esse salto do executivo para o empreendedor? Teve um momento de um MVP ali de alguns anos, mas você foi testando o modelo. Como que foi essa mudança? Bom, essa história é muito boa porque a Makers não teve um plano de negócio. Tá. E eu acho que isso é uma fortaleza nossa. Né? Eu tenho sido procurado muito por fundos, VCs e tal. E falo, cara, vocês criaram algo muito novo, assim, qualquer ideia, conta a timeline disso. Falei, puta, não tem um plano de negócio. O que tem é uma ideia muito genuína, assim. Bom, eu disse que minha carreira, eu passei pelo mercado de marketing, na mesma Aham. mesa, mas em diferentes cadeiras. Agência, publisher, anunciante. Então, eu criei, de certa forma, um relacionamento com o CMO. Porque, no fundo, eu queria ser CMO. Sempre foi meu sonho ser CMO. Sou Tá. publicitário de formação. Então, eu desenhei minha cadeira para estar perto desses caras, para trabalhar com esses caras. Então, ora o CMO era meu cliente, ora o CMO era meu par. Então, criei, de certa forma, um relacionamento com esse público. E eu comecei a perceber um pouco dessa mudança que eu acabei de falar na Aham. cadeia. Pô, muitos CMOs com crise de ansiedade, muitos CMOs com dúvidas, com muita vulnerabilidade. E aí, descobrindo ali que eu tinha muito relacionamento entre eles, me pedindo ajuda, me pedindo recomendação, dica, pontos. E eu fazia isso e faço até hoje de forma muito genuína. Bom, quando eu decido, eu falo, cara, eu acho que eu vou criar uma comunidade. Ela vem por dois aspectos, assim. Ela vem primeiro por olhar o mercado e não ver nenhum ambiente onde o CMO se sentisse seguro. Tá. Porque existem ambientes que o CMO ele precisa estar, por uma questão institucional. Mas são poucos ambientes que o CMO quer estar. Certo. Então, e o querer estar é um ambiente onde ele se sinta seguro e fala, putz, eu não sei essa resposta, eu não sei resolver esse problema. São poucos ambientes que a gente consegue levar dúvidas. E eu gostava muito, sempre fui um cara muito inquieto, muito curioso. E eu gostava muito de vários movimentos de comunidades que aconteciam em outros setores. Por exemplo, o mercado de startups. Comunidade não é algo novo. Na verdade, existe desde que o mundo é mundo. Uhum. Mas para CMOs não existia isso. E para empreendedores, startups, isso é algo muito comum, acontece no mundo inteiro e é muito legal. É quase que um aprendizado horizontal. Aham. Um cara que tem uma startup em early stage aprende com o cara que está numa startup já em scale up, um puxa o outro, um ajuda o outro, passa de seus guidelines, playbooks, enfim. É um movimento muito de inteligência coletiva e de ajuda colaborativa ali. Falei, cara, esse estilo de ajuda colaborativa não existe para CMO, para C-Level. C-Levels aqui são pressionados para ter respostas. E quando a gente fala de CMO, talvez seja a posição que mais tem dúvidas, inclusive da sua própria existência. Certo. E aí eu falo, cara, acho que eu vou criar um grupo, uma comunidade feita por e para CMOs, sem nenhum planejamento do que a Make se tornaria. Simplesmente eu queria reunir essas pessoas que eu conhecia para que elas pudessem trocar entre elas. Isso foi antes do período da pandemia? Antes da pandemia, 2019. E eu tinha minha carreira executiva. Aham. Eu tava, naquele momento, eu tava liderando um projeto dentro do Grupo Pão de Açúcar. Tá. E isso foi muito legal, porque, de certa forma, eu ter a minha carreira executiva era um validador de eu meio que vestir o sapato que eles vestiam, Certo. né? E a gente se reuniu para tomar um café no Starbucks. 4, 5 CMOs. Era um café de 30 minutos, durou 3 horas. E ali a tese foi a primeira validação de tese. Porque naquele momento, 2018, 2019, a grande inovação, o grande movimento era os super apps. Certo. E tinham dois CMOs que tinham acabado de voltar da China e olharam o WeChat como, cara, e trocava sobre o WeChat, as pessoas fazem pagamento por QR Code, olha isso, olha aquilo, isso vai chegar no Brasil. Então eles começaram a trocar papers e trocar ideias. Eu falei, cara, é isso aqui.
puta, eu não sei como é que faz, como é... Então, esses benchmarks informais e super genuínos começaram a acontecer com frequência dentro desse grupo. Tá. E a gente saiu do Starbucks, começou a se reunir nas empresas dos membros. E sempre nasceu com a ideia de ser um grupo fechado. Tá. Então, de 4 foi para 8, 12, 15, 20, 30 membros na comunidade. A gente se reuniu. O Starbucks deixou de ter estrutura. A gente se reunia nas empresas. Todo mês um membro era anfitrião de um café, de um almoço. Isso fez com que o grupo foi tomando forma. O grupo foi tomando forma. Quando chega a pandemia, a minha carreira executiva, eu saio do Pão de Açúcar, eu vou liderar a área de publicidade no Rappi no Brasil. E era muito louco, porque era antagônico, porque o mercado parado e o mercado de delivery, cara, a gente crescia Bombando. 2 dígitos por semana. Uhum. Mas foi muito legal para makers, porque eu tocava makers no paralelo, porque a pandemia ela tangibilizou o conceito de comunidade e senso de pertencimento. A Maker já tinha ali seus 50 membros, 50 CMOs. E quando eu falo CMOs, é bom compartilhar com a audiência, porque a palavra CMO ela é meio pulverizada hoje. Quando a gente fala CMO da Makers, o perfil da Makers, a gente está falando de CMO das 500 maiores empresas do Brasil. Tá. Não por uma questão de ego, mas porque são CMOs que lideram desafios muito complexos. Uhum. E as dores são muito complexas. A posição é muito solitária. Então já tinha ali 50 desses caras na pandemia. E se a gente lembrar o marco temporal, esses CMOs fizeram seus planejamentos de marketing em dezembro. A pandemia começa em março. Cara, ninguém consegue executar nada do que planejou 2 meses atrás. Sim. E aí começaram a surgir um monte de dúvidas, cara. O que eu faço? Levanta a mão e desculpe meu francês aqui, fudeu. Né? Eu executo, coloco campanha na rua, lanço produto, tem uma esteira enorme de coisas que preciso falar, não falo. Como é que é essa percepção do consumidor, se eu tô alheio à pandemia ou não? Então tinha muitas dúvidas do qual que era o papel do marketing naquele momento e se ele ia abandonar todo o plano que ele fez em dezembro para criar outro plano, assim, ad hoc. Cara, a Makers era o único ambiente onde o CMO podia levantar a mão e falar fudeu. Porque todos os ambientes que o CMO tava, ele tinha que dar respostas Claro. e respostas e assim, cara, o que vai acontecer, o que sua marca vai... O cara não sabia. Então, era o único ambiente onde ele conseguia levantar a mão e falar, gente, o que vocês estão fazendo aí? Que eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer aqui. Que interessante. E aí, teve um movimento muito legal, assim, a gente começou a trazer CMOs que estavam fora de São Paulo, porque naquele momento, até a pandemia, a Makers tinha ali quase que uma experiência física acontecendo em São Paulo apenas, então a gente não tinha nenhum grupo de WhatsApp, a gente era um grupo físico que a experiência acontecia, então quando a gente vai para a pandemia, a gente começa a transportar a experiência física para o online, cria-se um grupo de WhatsApp, aí começa a entrar CMOs que estavam fora de São Paulo, CMOs que estavam fora do Brasil, Uhum. brasileiros espalhados pelo mundo, vivendo o tema da solidão vezes 10, brasileiros na Europa, na Itália, que era o epicentro da pandemia, na Ásia, na África, nos Estados Unidos. Fala, cara, eu nem sabia que tinha tanto CMO brasileiro liderando marca no mundo inteiro. E todo mundo levantando a mão e falou, gente, aqui também tá muito ruim. O que vocês estão fazendo aí? A gente começou essa troca em rede. Tá. E aí foi muito bacana. Durante 2 anos, Davi, 2020, 2021, a gente fez morning call todo dia. Todo dia. Todo dia. Que pra turma devia ser um alívio, na Cara, verdade, né? Não era... a gente só não tomava banho gelado, mas era tipo 7h30 da manhã, tá todo mundo conectado num call. Uhum. Tinha call que durava 5 minutos, tinha call que durava 1 hora, mas a ideia era a gente reunir CMOs que tinham dores, por vezes separava por segmento, varejo, serviços, B2B, entretenimento, por vezes falava de uma dor específica, e dali surgiram muitos projetos legais, que a turma conhece, o pessoal deve lembrar. Projeto de álcool em gel da Ambev, a primeira faísca surgiu a Ambev Sim. produzindo álcool em gel, Lembro. a primeira faísca surgiu dentro da Makers, a turma indo de carro para ver o cinema, drive-in, de dentro do carro. Aham. Foi uma iniciativa que a gente, junto como grupo, cara, precisa reunir aqui Cinemark, Outback e outras marcas, N outros projetos, co-brands que surgiram, porque era uma forma de a gente movimentar o mercado Tá. e fazer com o mercado. Cara, isso teve um movimento orgânico muito importante para Makers como comunidade. Os membros falaram, cara, esse é o meu ambiente, aqui eu quero estar. Uhum. Aqui eu sou escutado,
aqui eu tenho voz, aqui eu posso abrir vulnerabilidades, aqui é um ambiente de segurança, aqui o que eu falar não é vazado. E tinha algo muito legal também que acontecia. Até então, a CMO do Einstein, a Vanessa, ela estava com a gente no grupo. É, E o Einstein era meio que o oráculo da pandemia, né? Então ela conseguia trazer para a gente muitas informações importantes, traduzir para a gente informações importantes com uma visão de negócio, que tá. o Einstein, relatórios que o Einstein compartilhava, mas, cara, tradução daquilo para o dia a dia das marcas. É, E aquilo foi muito importante para a decisão de várias marcas, né? Em cidades que iam fechar, que não iam, que estavam em vias de ou não. tá. Então isso fazia com que o marketing tivesse um pouco mais de, de, de informação para tomar decisão. Todo esse contexto fez com que a Makers entrasse num território diferente para o CMO. Falei, cara, aqui eu tenho um ambiente com os meus pares. Aham, De segurança, aqui não tem ninguém me empurrando um inventário de mídia para comprar. Aqui não está enviesado nos principais anunciantes. Aqui não tem segregação porque tem mais ou menos verba de mídia. Aqui são CMOs discutindo o futuro da cadeira, discutindo o mercado, discutindo suas próprias dores. E minha carreira executiva andando paralelo. E eu olhando aqui, eu falo, cara, isso aqui é um movimento orgânico muito potente no nosso mercado. E isso fez com que a Makers fosse avançando. Long story short, passam-se os anos e eu começo a olhar Makers e falar, cara, isso aqui pode dar o próximo passo. E aí eu decido, em um determinado momento, deixar minha cadeira executiva e rodar o mundo para ver feedbacks, aliás, para ver benchmarks do que a Makers poderia ser. tá. O que que você encontrou? Muito louco, assim, porque eu falei, cara, se eu for sair da minha cadeira executiva, eu não quero ser um veículo, eu não quero ser mais uma plataforma que reúne CMOs que existe no mercado. Aham, E eu fui rodar o mundo para ver benchmarks. E o que eu mais gostei foi o modelo da Endeavor. tá. Cara, o que a Endeavor faz, que eu sou muito fã da Endeavor, para empreendedores, eu gostaria muito de que a Makers tivesse esse playbook e a Makers fosse a Endeavor dos CMOs. Uma comunidade com um ecossistema muito potente que fortalece essa comunidade com um propósito muito genuíno de transformação. Aham, E aí eu decido pegar esse playbook Endeavor e aplicar na Makers para a gente dar o próximo passo, que é a minha decisão de sair do mercado corporativo ano passado, entrar na Makers e aplicar tudo isso para a gente dar o próximo passo. Então essa construção de 5 anos, a Makers tem 6 anos, e 5 anos foram 5 anos como comunidade, apoiando, ajudando os CMOs. E isso foi um milestone muito importante para propiciar que esse ano 6 fosse um ano que desse total subsídio para a gente dar o próximo passo como ecossistema. Não só apenas como uma comunidade, mas como um ecossistema bastante potente. muito interessante, cara. Agora, como que você, qual que é o cuidado que você toma ao transformar isso de uma comunidade e passar a monetizar? Quais são os cuidados que você toma para não ferir o caráter comunidade e continuar sendo esse espaço seguro e não um veículo? Essa é uma ótima pergunta e é uma provocação que eu durmo e acordo com ela todos os dias. Imagino. E quero que ela continue assim, porque é o que mantém o direcionamento da Makers no caminho correto. Tem uma coisa que é inegociável. Nós somos uma comunidade. Isso é inegociável. A monetização, ela precisava vir como consequência, não como motor. Justo. Então, quando a gente olha, putz, eu vou para um próximo passo. Por exemplo, a gente não tem vínculo financeiro com um membro da comunidade. E nunca vamos ter, porque eu não acredito nesse modelo. Eu quero ter as melhores pessoas na comunidade. Eu Uhum. não quero ter quem paga na comunidade. Tá. Então, isso já é uma coisa que enviesa menos a discussão. Tá. Agora, a partir do momento que a gente decide criar soluções acadêmicas, mentorias, eventos patrocinados, a gente entende que o fio condutor principal é a conversa que existe dentro da comunidade. Qualquer marca
que querer entrar dentro da comunidade, ela tem que entrar dentro dessa conversa. Ela não está comprando um espaço de mídia. Ela não está comprando um espaço publicitário. Ela está comprando um ambiente onde ela vai ter que se adequar à conversa que lá está acontecendo. Tá. Então a gente introduz, a gente é muito criterioso, a gente tem uma curadoria enorme com as marcas que querem entrar na comunidade. E a marca, para entrar na comunidade, ela precisa entrar com conteúdo. Se ela não for agregar com conteúdo, não faz sentido ela estar lá. Justo. Então isso criou no membro uma segurança de que se ele vai participar de um evento e tem lá um sponsor, tem lá uma marca provendo, aquela marca passou por uma curadoria, a abordagem daquela marca vai ser uma abordagem de construção, de troca, de conteúdo. Não vai ter ninguém lá tentando vender portfólio, tentando vender inventário, tentando vender formato para ele. E o dado dele, seja o e-mail, o WhatsApp dele, não vai ser compartilhado com ninguém. Tá. Então ele não vai ser malhado por fornecedor. Tá. Então isso é uma coisa, um cuidado. No final do dia, a gente entende que a Makers é também um ambiente de criação de vínculo, Aham. criação de conexão. Quando a gente traz uma marca e fala, cara, você vai participar da conversa, você não vai criar uma nova conversa. Também é uma forma da marca ter mais resultado. Porque se ela entende a conversa que ali está Uhum. acontecendo e ela consegue colocar inputs inteligentes, ela cria vínculo com o CMO e gera mais resultado. Então a gente criou uma nova abordagem. Você já chegou a negar a marca ou membro para a comunidade? Membro não. É que depende, né? Assim, como a gente tem um perfil de CMO, então assim, se esse CMO ele não tá num desafio, ele não é um CMO, ele tá numa área adjacente, é muito mais sobre se encaixar no perfil da comunidade do que necessariamente negar um membro, Tá. né? Então, sim, tem muitos perfis que querem entrar na comunidade, pessoas, mas que não se encaixam, não porque a gente não gosta desse perfil, mas porque não teria fit com a discussão que lá dentro da comunidade tem. Sim. Agora, marcas a gente nega sim. E tá tudo certo, porque tem marcas, a gente entendeu na Makers que existem marcas que estão acostumadas com uma abordagem comercial muito agressiva. Certo. Cara, eu preciso vender, eu vou abordar o CMO, eu vou pedir uma reunião, eu vou mostrar meu portfólio. Cara, tem ambientes para isso. Não é Makers. Uhum. Então, se a marca não topar construir conteúdo, construir discussão e ela usar a Makers como uma plataforma de venda, ou ela quiser usar a Makers no ambiente. Então tem mais a ver com o escopo do que com o perfil da marca em si. Não tem um corte do tipo, esse tipo de marca eu não me relaciono de jeito nenhum. Exatamente. Tem muito a ver com a abordagem dela. Mas isso também está relacionado com o tamanho da marca. Tá. Porque uma marca pequena, e tá tudo certo, porque eu também sou uma marca pequena, Uhum. ela precisa vender. Então ela precisa do lead. Então qualquer investimento que ela faça, ela precisa traquear aquele investimento. Ela Claro. precisa do ROI daquele investimento. Ela tem pouco espaço para investimento de geração de vínculo, que o resultado vai ser em médio e longo prazo. Uhum. Então a gente entendeu na Makers que as marcas grandes, que hoje a gente se relaciona, são marcas que têm mais espaço para esse tipo de conexão. Que inclusive estão nesse momento. Falou, cara, eu não preciso abordar o Davi aqui e pedir uma reunião com ele amanhã. Eu sou a Netflix, eu sou a Mastercard, eu sou a Salesforce. Então eu quero ter um conteúdo para agregar, eu quero ter presença de marca, eu quero ter awareness, eu quero ser considerado quando ele tiver uma dor. Sim. Então a gente entendeu que a Makers é um ambiente muito que se conecta muito com marcas que estão vivendo esse momento. Tá. Marcas que estão num momento para vender, a Makers não consigo ajudar porque não é o meu ambiente. Interessante. Conforme você foi contando a história inicial ali, foi me surgindo assim, o bate-papo, o desespero de todo mundo ao mesmo tempo. Você acha que o timing de tudo isso ter acontecido, ou o início disso, muito próximo de uma pandemia que ninguém da nossa geração tinha vivido, ajudou a dar o conforto e o espaço seguro necessário? Porque, assim, obviamente me vem algumas coisas na cabeça, a vulnerabilidade e o ego. Acho que elas estão, de certa forma, ligadas uma à outra, né? Mas o mercado profissional, e vou usar só o recorte da área de marketing e comunicação, tem muito ego, né?
são questão de salários, os bônus, os prêmios, em qual revista eu tô saindo, qual prêmio eu ganhei. E daí, de repente, você propõe um exercício que é, cara, tira um pouco sua armadura, tira um pouco o seu ego, porque também podem ser competidores, e Sim. vem aqui trocar sobre as suas fragilidades. Você acha que o timing de acontecer uma pandemia ajudou? Ou esse perfil iria se conectar independente do momento? É uma ótima pergunta e eu acho que compõe sim. Eu acho que a pandemia ela acelerou muitos mercados. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado de e-commerce, cara, o quanto que acelerou o mercado de e-commerce numa pandemia, né? Quanto que o mercado digital avançou, amadureceu com a pandemia. E eu acho que na posição do CMO, ela acelerou movimentos que iriam acontecer a médio prazo. Uhum. Que tipo de movimentos? Muita tecnologia, novas disciplinas e muita cobrança para as áreas de marketing gerar mais resultado do que vinha gerando. Ou pelo menos resultados mais tangíveis do que vinha gerando. Sim. Então isso criou um ambiente de muita pressão na cadeira. Então todas essas variáveis, uma pandemia, o número de toda a economia como um todo muito abalada, as marcas com resultados catastróficos, o marketing muito pressionado para ajudar a levantar resultado, ao mesmo tempo com novas tecnologias, novas disciplinas, o marketing cada vez mais sofisticado, o consumidor mudando seu hábito de consumo hoje, a atenção totalmente fragmentada em multitelas, vários É. formatos, várias plataformas. Então você tem uma série de aspectos que faz, que naquele momento fez com que você olhasse e falasse, cara, eu não sei por onde começar. Eu tenho uma dor aqui a ser resolvida e eu não sei por onde começar. E eu não consigo trocar com meus pares. Por uma questão política, meus pares querem respostas minhas, não querem dúvidas. Uhum. E por uma questão de linguagem também. Né? É difícil o marketing explicar, não digo nem a importância, mas explicar ali o beabá do marketing, os KPIs, os fundamentos, para quem não é do marketing. É uma disciplina que está cada vez mais sofisticada. Então, quando o CMO ele encontra um ambiente de pessoas que estão vivendo desafios igual ele está vivendo, desafios iguais, alguns até já passaram por esse desafio e compartilham como passaram por esse desafio. E que falam a mesma linguagem dele, fala, pô, alguém me entende? Uhum. Cara, é um ambiente perfeito. Sim. Então a Makers era um ambiente perfeito. E no ambiente de segurança, cara, a informação que tá aqui, ela não vai ser vazada. A discussão que tá aqui, ela não vai ir pro mercado. Então eu posso expor uma vulnerabilidade. Isso é algo muito bacana. Agora tem um ponto que você citou, putz, são concorrentes. Obviamente que num ambiente como esse, ninguém abre o número de ninguém, não é a ideia abrir números. Mas discutir conceitualmente os grandes problemas. Uhum. E como que, como grupo, a gente resolve grandes problemas. Eu tenho um case bem interessante que durante a pandemia, um CMO trouxe um case, um- uma problemática, ele estava passando por um problema reputacional, a marca. Gravíssimo. E ele trouxe e falou, gente, eu preciso. Porque assim, os métodos que a gente fazia para resolver essa dor reputacional, não sei se funcionaria nesse momento de pandemia. Tá. Né? Os nervos aflorados, redes sociais, as marcas sendo canceladas, né? Todo esse movimento de cancelamento ficou muito aflorado na pandemia. Falou, cara, me ajudem, o que vocês fariam? E o grupo se organizou. A gente, assim, 4, 5 CMOs de segmentos diferentes, segmentos parecidos, se organizaram, trouxeram estudos, papers, criaram bate-papos paralelos, criaram ali quase que um grupo de estudo com eles. E 2, 3 meses depois a marca se recuperou e saiu mais forte do que estava Ó, que antes. interessante, cara. Você falou, cara, esse é o ambiente. Como é que ele levaria uma dor dessa? E você enxerga isso acontecendo se tivesse um concorrente direto dele lá? Mas tinha. Mas o Tinha? concorrente não estava nesse grupo. Ah, tá. Daí vocês conseguem gerar grupos de trabalho, equipe Porque a trocas. crise reputacional era de conhecimento geral. Todo mundo sabia que ele estava passando por aquilo. Tá. Ele não trouxe algo que ninguém sabia. Aham. Agora, a resolução, ele puxou pessoas e pessoas se prontificaram que de fato ajudavam, não o concorrente. O concorrente não estava no grupo, obviamente. Tá.
mas você vê que a inteligência coletiva para ajudar uma marca. E Interessante. você tem um case de crise reputacional, mas você tem N outros cases na Makers de, cara, preciso lançar o produto, falar com Gen Z, o que vocês acham, o que vocês estão fazendo, qual que é qual que é a recomendação de fornecedor. Gente, estou pensando no modelo in-house, estou pensando no modelo tradicional de agência, qual que é o melhor modelo? Aqui eu faço assim, aqui eu faço assim, aqui eu tenho um híbrido, aqui, cara, e cada um vai trazendo a sua... Ninguém abre a estratégia, o número de ninguém, mas o conceito ajuda muito a tomar uma decisão. Que interessante, meu. Isso Cê- faz com que a comunidade se auto-organize. Muito legal. Você sabe dizer assim, eu tenho algum tipo de, não precisa ser dado, mas alguma tendência de quais são as dores que você viu durante aquele período pandêmico, e o que aconteceu no pós-pandêmico e quais são as principais dores que vocês têm discutido hoje em dia? Não precisa ser dado concreto, mas algumas grandes tendências. Eu acho que a grande dor assim do CMO é o entendimento. Acho que são dois territórios importantes assim. Primeiro, um consumidor que está passando por uma verdadeira disrupção no seu hábito de consumo, que a sua atenção está fragmentada em diversas telas. Inclusive ontem a gente teve um bate-papo na Makers muito bacana sobre isso. E eles trouxeram um dado da McKinsey que dizia que a atenção do consumidor pré-pandemia ela girava em torno de 12 segundos e meio para uma campanha. Hoje ela caiu para 4 segundos e meio uma Hum, campanha. Então você fala, cara, você tinha um filme de 30, pelo menos você tinha metade da atenção desse cara, caiu para 4. Como é que isso influi na parte criativa? Na... Fora isso, é muito foda. você tem um consumidor hoje que está conectado em no mínimo 4 telas. É, Que ele está na televisão, ele está no celular, ele está no computador. Né? Então essa atenção dele está super fragmentada. Esses 4,5 segundos ele está um em um, dois em outro, tá? Então o CMO, o primeiro território é quem é esse, quais são os formatos novos, como é que criativamente a minha agência, o meu time, a gente consegue criar campanhas que tenham apelo emocional com essas pessoas. As pessoas não estão conseguindo se conectar com as uhum, marcas, está tudo muito pasteurizado. A segunda dor é a dor de tecnologia real. Porque a gente olha muito para IA com uma perspectiva muito de produtividade. Então, as áreas de marketing produzindo mais assets, as áreas de marketing personalizando mais, então isso vai me ajudar a reduzir o headcount, isso vai me ajudar a reduzir o fee da agência, tudo. Mas pouco se fala de IA para tomada de decisão estratégica de marketing. certo. E poucas marcas estão usando muito bem tecnologia. E o CMO está sendo cobrado, porque IA hoje é um tema que envolve board das empresas, envolve conselho, envolve ação na bolsa de empresas listadas, Aham, né? E aí desce para ele, isso cascateia para um CMO e falou, cara, você é a célula de inovação da companhia. O que a gente vai fazer de IA? Puta, nem eu domino essa disciplina ainda. Então existe do próprio CMO uma pressão quase que de ambiente de que ele precisa dominar uma disciplina que ninguém domina. é, Então eles estão desesperados com conteúdo, cursos, benchmarks de quem está executando bem, quais ferramentas deram muito certo, quais não deram certo. Até por uma questão de empregabilidade também. claro. Porque ele entende que, e é real, que um CMO, para ele se manter no cargo, nesse momento, ele precisa dominar certas disciplinas. Ainda mais para alguns segmentos que vivem tecnologia como core business. Aham. É Então, a cadeira com menor ciclo de vida entre dois o anos e meio. C-level, né? 2 anos e meio. Impressionante. E tem um tema de etarismo que é, assim, pouco se fala, mas é terrível, assim. É cruel até, eu diria. Porque se vocês, a nossa audiência vai concordar aqui, se olha um cabelo branco, a gente brinca, né? Em outras cadeiras é bem visto. Aham, Um CEO, CFO e tal. Para o CMO, cara, a empresa não transparece inovação. Então, a média de idade hoje de um CMO é 44 anos. Com 45, ele já está batendo um teto. certo. E as empresas buscam, entendem que
um CMO com média de idade menor se conecta mais com Gen Z, com novas gerações e tudo. Então, o CMO ele também está nessa busca de preciso reaprender, eu preciso absorver novos conteúdos, preciso reaprender novas disciplinas, porque senão eu vou perder competitividade. Interessante, cara. Você falou aqui que a Endeavor é uma inspiração para você, como caso de comunidade, mas entre marcas, assim, que vocês têm se relacionado, não precisa citar nome, mas qual setor você acha que está trabalhando muito bem em comunidade? Se quiser citar o nome da marca, também Não, fica à vontade. eu pego vários benchmarks, assim, improváveis, assim. A Endeavor é o mais provável, porque por mais que não fale com C-levels, né, como CMOs, mas, de certa forma, tem uma linguagem similar à nossa, fala de negócios e tal. Mas se você pegar marcas de entretenimento, tipo Heineken, que construiu uma comunidade em volta, um senso de pertencimento em volta do entretenimento, Havaianas, que através dos seus consumidores que viraram propulsores da marca, Coca-Cola, empresa de educação. Então, sempre quando a marca ela coloca o seu consumidor no centro da conversa e faz com que os seus consumidores vivam aqueles valores, aquele propósito da marca, para mim é um grande benchmark, assim. Então, tento trazer para makers uma linguagem muito nova, assim. Eu até ouvi o próprio Nubank. O Nubank trouxe uma disrupção gigantesca para o mercado chato transacional, que Aham. era o mercado financeiro. Então, sempre, falando de Nubank, por que eu lembrei do Nubank? Porque eu lembrei de uma frase que um CMO falou tempos atrás para makers, eu achei muito legal, assim. Foi, nossa, uma baita responsabilidade, mas muito legal. O cara, que a Makers é o Nubank do nosso mercado, Legal. que é uma marca fresca, é uma comunidade jovem, com uma linguagem atual, né? Não é aquela linguagem corporativa que o CMO ele vai com um crachá num evento, que ele tem que ir de terno, que ele tem todo um ritual ali, quase que aquele corporativo chato, tradicional. E a Makers são as pessoas sentadas num café no Starbucks Aham. trocando WhatsApp. Cara, esse tipo de troca é muito diferente para o nosso mercado. O É. mercado não está acostumado com esse tipo de abordagem. Um tipo de C-level que tem um ego, é um tipo de C-level que pouco fala sobre vulnerabilidade, que ao longo dos anos sempre teve num palco como protagonista de prêmios, de visibilidade, de tudo, e você colocar ele numa posição de falar, cara, tudo que você aprendeu até aqui, guarda numa caixinha, fique orgulhoso, mas daqui para frente você vai ter que aprender, É. senão você vai perder espaço. E ele se colocar nessa posição de humildade, tem que ser um ambiente como esse, porque os outros ambientes não dá espaço para ele ter essa humildade. Claro. Agora pensando assim na própria Makers como plano de negócio, que você falou que no último ano que ela de fato começou a monetizar, virou um business, mas ele nasceu de uma forma muito natural, muito verdadeira, e por isso que deu a base para você conseguir virar a chavinha e transformar isso num negócio, imagino eu. Agora pensando assim, expansão, quais são as principais rotas de crescimento para Makers? Bom, quando a gente olha crescimento e densidade, são coisas meio antagônicas, assim. Crescimento, de fato, é uma dor, né? Mas a gente escolhe a densidade na Makers do que o crescimento. Falando em números absolutos, a Makers tem quase 170 CMOs na comunidade hoje. 170 desses 500, né, que é o Aham. nosso addressable, vamos assim dizer. Então a gente já é um termômetro relevante do que o mercado discute. Se eu tenho metade desse mercado hoje dentro da comunidade. Então se olhar, puta, a gente tem espaço para crescimento? Tem. Tem a outra metade, né, de CMOs. Todavia, a gente fala hoje com quase 6 mil profissionais de marketing semanalmente nos nossos canais. A gente tem uma newsletter super famosa no mercado, com taxa de abertura de 40%, Cacete. que são profissionais de marketing dessas equipes desses CMOs que consomem a Makers. Uhum. E a gente coloca os CMOs para opinar, a gente cria conteúdo. Então a gente tem uma presença de criação de conteúdo muito potente.
Então, quando eu olho a Makers, eu projeto a Makers daqui para frente, em crescimento, a gente privilegia muita qualidade, então conteúdos cada vez mais profundos, CMOs cada vez mais relevantes, dores cada vez mais sofisticadas para serem resolvidas dentro da comunidade, marcas que topem entrar nessa conversa e agregar coisas muito relevantes para a gente, para que a gente se torne um ecossistema muito relevante na América Latina. Então, eu olho o Makers como um ecossistema na América Latina. Tá. Eu acho que já é um movimento que está acontecendo naturalmente na Makers, da gente trazer conteúdos para a nossa região. Inclusive, não sei quando que esse podcast vai ser publicado, mas agora em outubro vai ser uma grande novidade nos Estados Unidos, na Makers. A gente foi indicado por um prêmio internacional Que legal. pela revista Inc. É. E a gente ganhou esse prêmio. Meus parabéns, conta mais, Vai conta ser um mais. anúncio agora em outubro que privilegia comunidades e negócios inovadores no mundo inteiro. Que legal, cara. E a Makers foi uma indicação da Inc. É. E a gente, enfim, enviou todo um case da Makers e a gente ganhou uma premiação como uma solução exponencial na América Latina. Poxa. E isso para a gente foi muito relevante, porque a gente entende que é muito difícil você olhar o mercado de marketing tendo expoentes sendo vistos por uma revista de empreendedorismo nos Estados Unidos. Aham. O mercado de marketing, ele tem seus elementos mais tradicionais. São as agências, são os veículos, são os anunciantes. Então, o nosso mercado ele tem pouco espaço para inovação. Ele tem pouco espaço para novos entrantes. Sim. Então, quando entra Makers com uma linguagem nova, uma comunidade que virou uma plataforma, que olha Endeavor como benchmark, e que traz CMOs, que traz marcas, que tem conteúdo, que tem estudo, que tem... Cara, uma revista como a Inc., super reconhecida globalmente, fala, cara, aqui tá nascendo algo relevante Do cacete. e premiar makers para isso, cara, a gente tem um bom caminho de É uma crescimento para ele, validação, uma né? validação Uma do nosso validação. negócio, exatamente. Do caramba. Agora, isso daí que você tá com o dedo no pulso ali do marketing. O que que você tem, o que que você imagina, assim, que é o futuro? Obviamente, é muito um exercício de imaginação, né? Porque se a gente for, talvez, pegar os dados, vai mandar para vários lados diferentes. Mas pelo que você tem construído junto com essas comunidades, com esses profissionais, o que que você imagina que é o futuro para o marqueteiro? Bom, eu guardo ainda um certo romantismo na Makers, da essência, semente de nascimento da Makers. Eu falei no começo da nossa conversa aqui que eu sonhei ser esses caras. Por que eu sonhei ser esses caras? Porque a posição de marketing, ela sempre teve um protagonismo de criar histórias, de criar narrativas, de criar marcas que fossem relevantes emocionalmente, que impactassem a sociedade, que enfim. E a gente pode falar muito sobre isso porque é algo que sempre moveu os marqueteiros. De anos para cá, com muita tecnologia, a gente perdeu essa chama criativa. As Hum, marcas estão muito pragmáticas, as marcas estão fazendo muito feijão com arroz, é muito sobre performance, é muito sobre dado, é muito sobre conversão. Então, quando eu olho o futuro e a Makers levanta essa bandeira, e a gente vai levantar essa bandeira cada vez mais, a gente fala muito sobre fazer o CMO voltar a se reapaixonar pela cadeira. legal. Fazer o CMO voltar a pressionar todos os elementos que estão ao redor dele, a agência, os veículos, a criar narrativas emocionais, a usar o dado, usar todas essas informações que a gente tem para personalizar a experiência do consumidor, mas de fato criar marcas que sejam relevantes novamente, criar campanhas que sejam relevantes novamente, deixar o marketing cada vez mais criativo. A gente esqueceu a criatividade no marketing. Então, quando eu olho o futuro do marketing, eu acho que a gente vai quase que o back to the basics, assim. A gente vai voltar pro marketing que era... Cara, o que fez você se reapaixonar, se Aham. apaixonar pelo marketing? Volta a fazer isso de novo. Então, a gente, como comunidade, a gente tem levado muito essa provocação para os CMOs. Virou uma posição muito pragmática. E virando uma posição muito pragmática, é uma posição que carrega muita pressão por resultado. Sim. Carregando pressão por resultado, que marketing não é tão
tão tangível o resultado, porque é a construção, é uma posição que está perdendo protagonismo. Então precisa voltar, para a gente voltar ao protagonismo do marketing, voltar à essência do que é construção de marca, a essência do que é um marqueteiro. E a gente, como uma voz hoje relevante, né, que reúne boa parte dos principais marqueteiros do Brasil, é levantar uma bandeira para a gente voltar a ser criativo e se reapaixonar pela cadeira. Muito legal, cara. A gente ouviu lá em Cannes uma das palestras do Thor Mirren, da Apple, e ele fala que as marcas têm que fazer as pessoas sentirem alguma coisa. E daí, geralmente, quando a gente fala emoção, talvez o que muita gente entende é emotivo. E talvez emoção seja todo o leque de emoções que o ser humano tem, marcas sem procurar qual pertence a ela. Porque uma marca, de fato, vai ser mais carinhosa, mais emotiva, outra vai ser mais de humor, outra vai ser mais de desafio, mas acho que um erro de concepção de emoção, que não é só emoção nessa Essa essa melancólica, né? melancolia, Essa né? melancolia, Tem assim. muitas, assim, É emoção de entretenimento, emoção de exato, felicidade, tem emoção. Você um tem um. arco-íris de emoções Exato, que, de fato, muitas marcas deixam de procurar. Talvez porque não saiba qual que é a própria emoção que aquela marca deve exato. provocar, né? E daí vai virar mais engenharia de dados, números, que tá certo, mas pro seu ponto cara, talvez tá faltando identificar qual que é a emoção que a sua marca, seu serviço, seu produto deveria causar no consumidor. Isso é muito legal. A gente teve. Poucos dias atrás, eu visitei a Elo e conversando com a Melissa, CMO da Elo. E ela falou uma coisa muito legal. Ela falou, cara, tem uma métrica aqui na Elo que a gente passou a olhar e pra gente é muito importante. É qual é o nível de apelo emocional que os nossos consumidores têm com a nossa marca. Ponto. Tem lá a conversão, tem isso, tem uns todos os KPIs de growth, mas o apelo emocional, o que ele Aham. sente com a nossa marca, pra gente é algo muito importante. E eu adorei ela ouvir falar isso. Eu falei, cara, é Faz isso. muito sentido. É isso. As marcas precisam criar apelo emocional. A posição de marketing tá chata. Sabe, você vai num evento de marketing, cara, é muito importante falar de growth, falar de KPIs, de conversão, tudo isso aqui. Mas fala pouco sobre parte criativa, sobre campanhas que emocionam, narrativas que É, emocionam, que se conectem com as pessoas, que entendam as pessoas. Então, eu acho que o futuro do marketing vai ser o back to the basics mesmo. Voltar para trás e falar, cara, calma, a gente foi demais sim, pro dado, a gente foi demais pro performance. Esqueceu da parte criativa do do cacete. marketing, que é o que fez o marketing ser esse protagonismo que sempre foi. Sim. Cara, olhando pro seu. Pensa um horizonte aqui daqui 5 anos. Se a Makers fizer tudo certo, não dá pra fazer tudo certo, né? Mas se a Makers caminhar num sentido que daqui 5 anos vai falar, puta, meu, foi uma baita caminhada nesses primeiros 5 anos. O que vocês vão ter feito, assim, pra você daqui um tempo olhar e falar, caralho, nessa parcela da nossa jornada, tem sido uma jornada de orgulho. Eu acho que um mercado mais colaborativo, eu acho que menos paredes nesse mercado. Eu acho que profissionais que tenham menos vergonha de compartilhar vulnerabilidades Uhum. e um mercado que se acostume a aprender com ele mesmo. A gente busca muita referência fora, tem muita coisa foda aqui. Legal. Então eu sou, cara, eu acho o mercado brasileiro muito. O mercado de marketing, as marcas brasileiras, os profissionais de marketing brasileiros são muito fodas. Sim, não à toa você viu gente no mundo inteiro, brasileiros liderando Exato. marketing no mundo E, todo. e a gente fala muito das agências, né? As agências brasileiras premiadas historicamente em Cannes, os maiores prêmios de criatividade, É, de comunicação, de publicidade globais. Mas isso é um reflexo do trabalho das marcas também, aham, né? E a gente pouco valoriza o mercado criativo brasileiro. Então a gente tem muita história aqui, a gente tem muita história para contar, para ensinar muita gente fora. E a gente tem esse é um pouco da cultura do brasileiro, né? A gente tem meio que uma crise do vira-lata ali, a é. gente
né? Olha, muita referência fora, não, porque os Estados Unidos estão fazendo isso. Cara, aqui ó, a gente é referência nisso. Então, voltar a fazer o nosso mercado se reapaixonar, aprender com ele mesmo, ser mais colaborativo, voltar a ser um mercado muito criativo, com muita inovação, cara, a gente cumpre o nosso papel como comunidade. Que legal. Muito legal ouvir isso, porque eu sinto que é muito alinhado com nossa visão de Bipool também, né? De entender que a colaboração, se a gente não acreditasse na colaboração, a gente não criava esse business da Bipool, Exato. né? Marcas colaborando com mais gente, com um ecossistema que é mais complexo, mais fragmentado e, portanto, você precisa criar esse acesso. Então, porra, muito em linha com o que a gente pensa, por isso que é legal estar caminhando junto com vocês. E pego esse gancho para fazer a última pergunta que a gente costuma fazer para os convidados, que ela é aberta, interpretativa, mas brinca com o nome do podcast, que é o Biz the New Way. Tá aqui. Biz the New Way. É, para você, o B é o novo A? Cara, porque é engraçado, mas eu interpreto esse B como ser criativo é o novo A. Aham, Que engraçado, porque colocar entretenimento na narrativa das marcas é o novo A. Ser vintage é o novo A. aham. Ser o marqueteiro old school é o novo A, né? Então a gente fala muito de growth, cara, mas tá faltando romantismo nas marcas. Então ser vintage, ser old school é o novo A, Que legal, eu que legal. diria. Cara, muito obrigado pela sua participação, uma aula aqui, e de fato, é um modelo, é uma Legal. jornada que a gente acompanha e é inspiradora mesmo, porque você contando aqui reforça muitas crenças do identificar de fato, primeiro identificar o problema, né? Você falou, cara, a gente identificou o problema, depois de anos eu fui ver como monetizar isso. Exato. Mas você estava de fato preocupado em resolver uma dor que existe, não foi uma dor que você criou, é uma dor que estava lá, mas Tava você lá. teve a percepção de captar isso e falar, opa, precisa de uma iniciativa. E às vezes tem tanta oportunidade de negócio que a gente vê, tá transitando aqui, a gente ou não conecta como executar, ou não tem a coragem de ir lá pegar e falar, não sei como executar, então deixa eu Total. começar alguma coisa, depois eu vou aprender, né? Total. Mas de fato é inspirador, acho que por causa disso e dentre outras muitas coisas. Então a gente agradece a sua participação e gostamos de estar perto de vocês, queremos estar cada vez mais perto e parabéns pelo modelo de negócio. Davi, muito obrigado. Espero ter compartilhado com vocês um pouco da história. E para fechar, eu diria que eu compartilho muito com as pessoas. Muitas pessoas me procuram, falam, cara, eu quero criar uma comunidade. Como é que cria uma comunidade e tudo? Cara, comunidade é uma coisa que ela vai exigir de você resiliência. Hum, Porque comunidade, ela não é criada do dia para noite. sim. É dia após dia. Dia após dia. Vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas um propósito de juntar pessoas para que elas se conectem, para que elas troquem, não é do dia para noite. Não é juntar um grupo de amigos aqui, criar um grupo no WhatsApp, falar agora nós temos uma comunidade. Vai durar 3 dias, no quarto dia ninguém mais se conecta. Então, o senso de pertencimento ele leva tempo, Aham, independente do tipo de comunidade. Se são pessoas que fazem tricô, pessoas que fazem artesanato ou uma comunidade corporativa, ela leva tempo. E você tem que estar disposto a construir essa comunidade. O que diferencia a Makers de outros players é que primeiro a gente criou a comunidade e depois a gente foi pro próximo passo. aham, Não foi planejado, mas assim que aconteceu a história. E muito do nosso mercado, eles primeiros criam a solução para depois tentar criar a comunidade. sim. E aí é difícil porque o propósito não está claro. Então, eu acredito muito no modelo de comunidades. Adoro ver iniciativas de comunidades nascendo no mercado. Mas eu sempre falo, você está disposto a que essa comunidade nunca monetize? Porque é um risco. Aham, E talvez se você monetizar ela, você vai matar ela um dia. Se você não está disposto, nem começa. Porque comunidade leva tempo. Então, tamo junto. Adoro o ecossistema da Bipool. A gente é parceiro, Makers e Bipool. Então, faz um bem danado pro nosso mercado. E
contem com a gente, vambora. Obrigado, meu. Valeu. Esse é o Valeu. Diego São Paulino, não falou disso, mas Não. Eu sei que ele é São Paulino. Maluco. Bom, eu sou corintiano também, não estamos em grande fase, é por isso que a gente A gente não tocou nesse tema aqui não hoje por tocou causa no disso. tema de propósito, né? Se fôssemos flamenguistas, palmeirenses, certamente a gente Certamente seria o jogar tema do aqui. podcast. Esse foi o 49º episódio do Biz The New Way. Uma honra receber o Thiago aqui. Vocês que estão acompanhando a gente, manda feedback nas mídias sociais, e-mail, sinal de fumaça. E se tiver recomendação de próximos convidados, é só mandar pra gente. Beijo, valeu!